Olá, meu nome é Alessandro e este é o terceiro vídeo dessa série de vídeos sobre dimensionamento de rede coletora de esgoto, certo? Se você não sabe do que eu estou falando, tem uma playlist aqui no canal, acompanha lá para ficar por dentro, certo? Bem, quem assistiu o último vídeo, a parte 2, a gente parou justamente aqui no dimensionamento da rede coletora de esgoto, tá? Essa rede de coletora de esgoto que está aqui, certo? Só para relembrar, isso aqui é um loteamento fictício, onde eu lancei aqui umas redes, tá? Quem quiser saber mais, assiste aos episódios anteriores. E exportamos essa rede aqui para o Excel, chegamos nessa planilha aqui e dimensionamos, tá? Bem, inclusive lá no final do último vídeo, da parte 2, eu até comentei que a rede aqui tinha ficado muito profunda, né? Bem, eu realmente cometi um erro aqui, né? Um erro de ordem no dimensionamento das coisas, né? Bem, basicamente o que aconteceu, primeiro eu tirei aqui a diferença eu equalizei as lâminas primeiro para depois fazer os ajustes de degrau, tá? Primeiro você faz o ajuste de degrau, depois você compatibiliza a lâmina, beleza? Mas para ficar mais claro e fazer um review do que foi feito no vídeo anterior, né? Eu vou fazer do início, tá? Desde a exportação aqui da rede para a importação aqui no Excel, tá? E o objetivo desse vídeo é chegar e retornar a, a rede dimensionada de volta para o Civil 3D, beleza? Então, para isso, eu vou começar de novo aqui, não vou fazer o passo a passo, não vou explicar tudo, porque isso já foi explicado tudo na parte 2, tá? Vou fazer mais rápido, sem explicar muita coisa, só para a gente ter noção mais ou menos aqui do tempo que leva entre a exportação, o dimensionamento e a importação. Só para mostrar para vocês que pode ser um processo muito rápido, tá? Que você não teria essa celeridade, essa facilidade dentro do Civil, beleza? Porque o Excel ele te dá muitas ferramentas e você pode criar suas macros, fazer seu dimensionamento da forma que você quiser, coisa que o AutoCAD, o Storm, eles não te proporcionam isso, beleza? Então vamos lá, eu vou vir aqui no Civil, vou exportar essa rede para XML, isso já foi feito lá no vídeo anterior. Quem quiser saber mais detalhes é só assistir aí a parte 1 e 2, tá? Assiste toda a série, tá? Eu recomendo para ficar bem entendido essa parte, tá? Então vou exportar aqui só a rede de esgoto, beleza? Vou exportar aqui mesmo no desktop. Ok. Qual o próximo passo? Eu tenho a planilha aqui o XML Extractor, tá? Eu vou abrir esse XML que eu acabei de salvar. Esse aqui, eu vou abrir. E ele já traz todas as informações do XML, né, da rede exportada para dentro da planilha, tá? Então aqui ele já trouxe todas as informações. E aqui eu só vou rodar uma macro aqui para organizar essa rede, para ela ficar organizada de forma que eu possa importar naquela rede ou naquela planilha lá de dimensionamento, tá? Então eu vou rodar aqui, ok? Então aqui ele separou aqui, ó, coletor 1, coletor 2, coletor 3, coletor 4, até o 8, tá? Aqui colocou as cotas, as coordenadas x, y, tá? E enfim, as características da rede organizada, tá? Então, a partir daqui eu já posso copiar isso aqui e colar na planilha de dimensionamento, tá? Só que antes eu vou zerar essa planilha aqui, tudo que a gente fez aqui eu vou fazer novamente, tá? Da forma correta, e eu vou zerar essa planilha, tá? Vou vir aqui em importação, eu vou limpar aqui dimensionamento, tá? Então, de todo dimensionamento que ele foi zerado, tá? Tá como se fosse uma planilha original. Eu vou pegar aqui aqui na planilha XML Extractor, vou pegar aqui os dados que eu acabei de extrair do XML e vou colar lá na planilha, aqui em importação. Beleza.
E aqui eu vou deixar perfil 1 e passeio, tá? Novamente, isso aqui já foi feito, já foi explicado nos vídeos anteriores. Vou importar, beleza, importei. Então tá toda aqui, beleza? Tudo que foi feito no civil já está aqui na minha planilha de dimensionamento. Eu já posso começar a dimensionar. A primeira coisa que a gente dimensiona, bem, é lógico que os parâmetros aqui, né, a gente já tem que estar tudo já configurado, tá? Como são os mesmos parâmetros que eu já havia feito, né? Eu vou continuar com eles vão permanecer. E aqui a primeira coisa é colocar aqui as contribuições, né, de vazão. Só que eu não vou contar de novo, né? Não precisa, porque isso aqui eu já tinha copiado, tá? Então só vou trazer da planilha aqui que eu copiei esses dados e vou colar aqui. E aí toda a parte de vazão ela já vai estar computada, né? Então aqui já inseri, né? Toda a parte aqui de economias, tá? Ou seja, aqui, por exemplo, no trecho 1 ele vai comportar aqui 29 ramais condominiais, aqui nesse trecho aqui 13 ramais condominiais, aqui nesse trecho 8.1 ele vai comportar 13 ramais condominiais e 3 ligações, enfim, isso aí já foi explicado. Aqui a gente vê aqui a formação dos degraus, né? Algumas coisas aqui de trechos contribuintes, aqui a gente dá para ver os degraus. Uma coisa interessante a se fazer é colocar o tipo de rede, se é rede ou ramal, rede pública ou ramal condominial. Só que nesse caso não vou colocar nada porque é tudo rede pública e quando não tem nada ele considera como rede pública, tá? Outra coisa interessante a se fazer, colocar aqui o tipo de pavimento, tá? Isso eu já expliquei, mas só relembrando, aqui no PV1.1 e no 2.1, o recobrimento na planilha aqui eu botei o padrão de ser no passeio, tá? Porém, a rede está no asfalto, certo? Então, o recobrimento da rede deveria ser de asfalto. Nesse trecho aqui, como ele está 100% no passeio, esse seria de passeio. E aqui asfalto, aqui passeio e assim por diante, tá? Só que para facilitar as coisas aqui eu não vou botar, eu só vou deixar tudo passeio, tá? Só para facilitar aqui porque ia demorar muito eu fazer esse tipo de setagem aqui de parâmetros, tá? Beleza? Tá faltando uma coisa que é o que? É a gente colocar os trechos virtuais, né? O fim de cada trecho, tá? Aqui na planilha ele já veio, por exemplo, o trecho 1 ele já veio com o PV 26.1, tá? Que seria nesse caso esse aqui, tá? Porém, ele não é obrigatório, tá? Ele está ali, porém não é obrigatório porque geralmente a gente não constrói esse último PV. Geralmente a rede ela se conecta ou a um PV existente, ou a um levatório, ou a uma edge, enfim. A gente geralmente não faz esse último PV, tá? Então ele é opcional, tá? Mas de qualquer forma, a planilha ela exige que você dê um fim, né? Finalize aquele trecho principal, tá? Só do coletor principal, que é o coletor principal da bacia. Como nesse exemplo a gente tem duas bacias, o coletor principal aqui é o 1, tá? Então, para finalizar ele, eu fiz, assim, quem já assistiu os vídeos anteriores já sabe, né? Então eu vou colocar aqui fim 1 e o coletor principal da outra bacia é o coletor 7, então eu vou botar aqui o fim 7, tá? E aí, aqui só para não ficar vazio mesmo, só para preencher, não tem nenhum valor mesmo, não vai ser dimensionado, esses trechos são trechos virtuais fictícios, eles não vão ser computados, tá? Então aqui eu vou botar aqui só para realmente ficar preenchido. Aqui vou deixar passeio também. E aqui eu vou colocar a cota dele de montante, tá? Que a cota dele de montante está aqui em importação, seria essa daqui, 214.551. Beleza? E do 7 seria esse daqui,
219.672. Ok. Então aqui a rede já está praticamente pronta para... Está pronta para a gente começar o dimensionamento. Bem, eu vou começar o dimensionamento aqui pelo diâmetro. A gente vê aqui que tem algumas lâminas aqui que não estão passando. Eu poderia fazer o teste aqui de ajuste de jusante, né? Ou seja, inclinar mais a rede para ela passar mais vazão. Por exemplo aqui, né? Aqui com 4 centímetros já resolveria, mas eu não vou fazer isso por enquanto. Eu vou realmente pedir aqui para que ele calcule os diâmetros, tá? Lembrando que aqui alguns trechos ainda estão passando com 150, mas ele vai fazer o cálculo aí e vai dimensionar corretamente, tá? O diâmetro. Beleza, então isso que eu já fiz no vídeo passado, já está tudo apresentado. Só mesmo para a gente refazer aqui, tá? Eu vou deixar aqui tudo 200, tá? Ele deixou aqui 150 e 250, vou deixar tudo 200. E nesse trecho que passou aqui, que não passou, ficou acima de 75, eu vou fazer um ajuste manual. Beleza, 1 centímetro ele já ajustou, beleza? Outra coisa que tá pegando aqui é a tensão trativa, tá? Em alguns trechos a tensão trativa está baixa. Então eu vou pedir para ele fazer todos os ajustes necessários para consertar essa tensão trativa. Eu vou clicar aqui no verde, ele vai fazendo aqui. Bem, ele já fez. Observa agora que não tem mais problema com tensão trativa, exceto aqui nos trechos virtuais que a gente não desconsidera eles, tá? Bem, o próximo passo agora seria ajustar esses degraus, né? Eu vou tirar esses degraus, eu não quero esses degraus. Vou deixar tudo colado com fundo, tá? Tudo fundo com fundo. Então eu vou clicar aqui, ele vai fazer uma vez, certo? Aí ele ainda não eliminou todos os degraus, porque quando você faz um degrau, quando você mexe numa rede, provavelmente você vai criar outros degraus. Então é um processo iterativo, né? Eu poderia ter feito aqui para ele fazer até zerar, mas eu gosto de ver o que está acontecendo na rede, tá? Vou clicar aqui de novo, então basicamente zerou aqui, não tem mais degrau na rede, tá? Zerou. Bem, e como a gente havia falado, quando a gente mexe, nivela tudo fundo com fundo, pode ser que haja uma diferença de lâmina, né? A gente teria que compatibilizar a lâmina. Muita gente não faz isso, né? Muitos projetistas não fazem isso. Porém, eu recomendo fazer, porque a norma, não que a norma obrigue, tá? Como eu já falei aqui, a norma não obriga, mas se você não compatibilizar as lâminas, ela exige que você faça um estudo de remanso, tá? Do trecho a montante. Então, para isso não acontecer, eu prefiro compatibilizar as lâminas, tá? Então aqui a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui entre o trecho 12 e o 13 eu estou com uma diferença de lâmina de 7 centímetros, tá? Só colocando aqui no perfil, está acontecendo isso aqui, tá? Aqui tem o terreno, aqui tem o tubo do trecho 12 e aqui tem o tubo do trecho 13, tá? Então a gente vê que o trecho 13, ele até inclusive aqui, ele é maior, né? Ele é de 200 e aqui é de 150, tá? E a diferença de lâmina aqui está muito grande, em torno de 7 centímetros. Lembrando que quando acontece isso, aqui teria um PV, certo? Quando acontece essa diferença de lâmina, quando a lâmina de jusante é maior que a de montante, certo? A norma pede um estudo de remanso, tá? Do trecho a montante. Para não acontecer isso, eu nivelo as lâminas. Eu nivelo como? Fazendo o degrauzinho aqui de 7 centímetros, que é o que precisa para passar aqui, tá? Vamos lá. Então aqui, por exemplo, eu vou... Esse de 7 centímetros eu vou fazer manualmente aqui, ó. Certo? O que é que ele fez? Ele pegou e jogou no trecho a jusante, ele deu um degrau, tá? Então se a gente vir aqui de novo no perfil, o que é que ele fez? A lâmina agora está compatibilizada e agora tem um degrauzinho aqui de 7 centímetros, beleza? Então, bem, isso aqui eu já expliquei nos vídeos anteriores.
bem detalhadamente. Se você quiser, confere lá, tá? Beleza? E aqui eu vou fazer, vou eliminar as compatibilizações, vou fazer todas as compatibilizações de lâmina automaticamente, beleza? Bem, fiz aqui e surgiram outros tipos de problema, né? Por exemplo, aqui, né? Como eu falei, o processo de dimensionamento de rede de esgoto é um processo iterativo. Você vai mexendo na rede, ela vai se modificando e você tem que ir mexendo, certo? Então eu vou pedir aqui para ele fazer tudo. Então 3 centímetros aqui foi suficiente para ele jogar na lâmina certa aqui, beleza? E está tudo dimensionado, tá ok. Aí você pergunta, tá, Alessandro, e agora como é que eu faço para retornar essa rede dimensionada para dentro do AutoCAD Civil 3D? Beleza. Bem, da mesma forma com que eu faço para importar, eu crio um XML, a planilha que eu desenvolvi, ela cria um XML com base naquele que foi importado e eu retorno esse XML, né, esse land XML para dentro do Civil. É simples, tá? Bem, então como é que eu posso fazer aqui? Só vindo aqui em desenho, aqui na aba desenho, só para explicar uma coisa, aqui eu tenho uma planilha que eu chamo de desenho da rede, né? Basicamente aqui eu tenho o trecho, assim, tem as propriedades da rede, né? O trecho 1, por exemplo, comprimento, material, diâmetro nominal, diâmetro externo, declividade, PV de montante, cotas, profundidade e, se for o caso, degrau, né? Então, tipo aqui no 6.1 para o 7.1, eu tenho um degrau aqui de 12 centímetros, beleza? E aqui eu tenho exportação para desenho. Não é exportação para o Civil, tá? Porque o Civil ele não trabalha só com desenho, o Civil ele trabalha com informações, tá? Ele precisa mais das informações do que o do desenho em si, tá? Porque ele cria dinamicamente o desenho. Isso aqui é para exportar simplesmente para AutoCAD. Se você tem essa planilha aqui, uma planilha que tem uma nota de serviço, que seja, e você quer pegar essas informações e transformar em desenho no AutoCAD, ou seja, linha, círculo, texto, você usaria, né, essa função aqui da planilha. Ou seja, eu posso pegar isso aqui, configurar aqui tipo arredondamento, escalas do PV, CI, CP, o tipo de rótulo e exportar para o AutoCAD puro. Ou seja, seriam linhas e textos, tá? Não teria nenhuma informação atrelada àqueles desenhos, tá? Eu posso exportar para o Swim também para fazer outro tipo de análise. Por exemplo, eu não compatibilizei lâmina e quero fazer um estudo de remanso dos trechos que eu não compatibilizei a lâmina, ok? Você pode exportar também, aí você simula por onda dinâmica, onda cinemática, enfim, você escolhe lá. E tem a saída aqui para o Civil, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os dados do dimensionamento, vou colocar aqui, vou clicar aqui e ele vai trazer todas as informações que eu preciso para alimentar o Civil, tá? Então eu vou clicar aqui, ele já trouxe aqui, tá? Toda a minha rede, beleza? E o que eu vou fazer? Agora eu vou lá no XML Extractor, vou transformar isso aqui em XML. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar. Vou lá na minha planilha do XML Extractor. Tem aqui retorno. E vou colar essas informações aqui. Beleza. Então eu colei aqui e vou dar um XML out. O que ele vai fazer? Ele vai salvar isso aqui em um XML. Tá? O que ele faz aqui? Ele pede para eu abrir o XML de origem. Por que ele vai pegar esse XML de origem? Ele vai abrir ele e vai mudar só os parâmetros que tem dentro dele de acordo com a planilha aqui, tá? Então eu vou colocar aqui abrir, ele vai fazer uns continhas e no final, então ok, beleza. Agora a gente só traz aqui para o Civil, beleza? Bem, aqui no Civil a gente tem que fazer uma coisa. Primeiro é verificar, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, antes de importar. A gente tem que verificar aqui no Set Pipe Catalog se você está usando seu Pipe Catalog correto, porque quando a gente importar, a gente vai importar estilos, vai importar part list, enfim, tudo, né?
Então deixa bem setado aqui, tá? Para você não ter problema na hora de importar, beleza? Outra coisa que aí a gente vai ter que excluir essa rede aqui que a gente fez, tá? Essa rede que a gente fez, se você assistiu os vídeos anteriores, ela é uma rede que foi lançada aleatoriamente. Aleatoriamente não, ela teve lógico, uma lógica de lançamento, só que não me preocupei com cota de fundo, com comprimento, enfim. Eu só pedi para o AutoCAD Civil lançar, porque eu só queria aproveitar o que o Civil traz automaticamente, que é o quê? Cota de terreno, né? Os comprimentos, né? de rede, informações de tubo, né? Então, enfim, essas coisas. Então, assim, o interessante seria primeiro salvar como, né, esse arquivo, mas como aqui o intuito é só uma demonstração mesmo, eu vou deletar essa rede aqui que eu fiz, tá? E vou importar ela novamente, só que dimensionada. Então eu vou vir aqui em Insert, Land.xml, e aqui é o original, e esse aqui ele salva automaticamente como DIM, né, que é de dimensionada. Vou dar um Open aqui, e aqui tem uma coisa a se fazer. Aqui em Edit Import Settings, tem aqui o Network Import Settings, ok? Isso aqui é importante completar porque ele tem que retornar de acordo com os seus estilos, com suas part lists que você fez, certo? Então aqui é tipo um match que você vai ter que fazer, né? Um depare que você vai ter que fazer para poder ficar da forma como que você fez, né? Originalmente. Então a part list aqui eu vou colocar de PVC, tá? Aqui a Circular Pipes eu vou colocar aqui o tubo de PVC. Eu não tenho seção de tipo egg, né? Aquela shape egg, que é aquela oval. Não tenho elíptica, não tenho retangular, não tenho canal. E aqui nas estruturas eu tenho PVs, tá? PVs circulares, que eu vou botar esse aqui PVs KESB mesmo. O resto eu também não tenho, não precisa me preocupar com isso, tá? Se você não fizer isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o default, tá? do civil e vai tentar fazer a rede, beleza? Então vamos lá, eu vou dar um OK aqui e dar um OK. Ele demora um pouquinho a construir, em torno de 10 a 20 segundos aí, dependendo aí do tamanho da sua rede, mas é relativamente rápido, né? Então aqui ele terminou, ok? E olha só, ele desenhou toda a nossa rede, beleza? De acordo com nossos estilos e com a part list. Só que ele não vem com os rótulos você que coloca, certo? Então vamos lá, então é bem simples. Os rótulos, eu vou clicar aqui numa parte, vou pedir aqui para colocar os rótulos. Nesse caso aqui vou colocar esse primeiro, e nesse caso aqui das estruturas vou botar aqui direito sem escala. Vou adicionar e os rótulos estão aí. Então basicamente acabou, aí em torno aí de 20 minutos eu fiz aqui a exportação, dimensionamento e importação novamente. Então um projeto aí bem rápido, certo? O que você vai ter que fazer aqui na realidade é mais perfumaria, né? Puxar um rótulo para lá e para cá, certo? Desencavalar aqui, né, as legendas aqui de acordo com o que você preferir, beleza? Mas tá aí, tá tudo dimensionado. Esse aqui foi o retorno, né, do dimensionamento para o civil, beleza? Bem, deixa eu só aqui só jogar aqui para cá, só para vocês verem realmente que foi tudo dimensionado, né? Aqui a PVC 200, aqui as cotas todas alteradas, então o resto aqui é só jogar a legenda para lá para cá e deixar o projeto apresentável, beleza? Bem, então o que é que eu pretendo fazer aí para os próximos vídeos, tá?
eu vou mostrar essa funcionalidade aqui da planilha de desenho aqui. Eu vou exportar para AutoCAD comum, tá? Você não precisa ter o Civil 3D, só para mostrar como é que faz. Inclusive foi até uma dúvida aí de um inscrito. Ele trabalha com cadastro aí de redes de infraestrutura, e ele me perguntou que ele tem uma planilha com a nota de cadastro, e ele queria saber como é que se era possível a gente fazer algum tipo de macro, rotina para poder pegar aquelas informações e transformar em desenho. Sim, tem. E vou mostrar no próximo vídeo, tá? E também, em outra oportunidade, eu acho que vai ser depois desse, eu vou fazer aqui a exportação para Swim e vou fazer o dimensionamento. Quer dizer, vou fazer o dimensionamento não, vou mostrar depois que fizer o cálculo, que os cálculos da planilha batem com os cálculos do dimensionamento do Swim. Beleza? Bem, eu acho que é isso. Lembrando que esse vídeo é só uma dica. Críticas e sugestões deixem nos comentários, e até o próximo vídeo.